Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Muito bem, continuando com o Evangelho Assédio da Paz, Jesus continua: Em verdade vos digo, se deixardes de cumprir uma única de todas essas leis, se vierdes a causar dano a um membro que seja do vosso corpo, estareis totalmente perdidos em vossa penosa enfermidade. E haverá choro e ranger de dentes. Pois eu vos digo, a menos que seguirdes as leis da vossa mãe, não escapareis à morte de forma alguma. Então, as leis espirituais, se seguidas, conduzem à libertação do Sansara, que é o ciclo de morte e renascimento, não é? Jesus fala aqui, não é? Se seguires as leis, que a menos que seguires as leis da vossa mãe, não escapareis à morte de forma alguma. Se não seguires as leis da Mãe Divina, não conseguirás escapar da roda do Sansara. E as leis espirituais, elas conduzem a Deus, não é? À realização de Deus, à transcendência, à imortalidade. Então, o caminho, né, daquele que nasce aqui, na Mãe Divina, na Mãe Terra, na Mãe Divina, não é? E as leis que ele deve seguir são as leis que o levam de volta para Deus, para a realização de Deus. E a realização de Deus é o libertar da roda do Sansara, que é a forma como ele diz, não é? O escapar da morte. Porque aquele que realiza a Deus já não morre, já não nasce. E aquele que não segue essas leis permanece preso à roda do Sansara e tem que continuar repetidas vezes a passar pela morte e o renascimento, fora as doenças e o sofrimento de tudo isso. Aquele que serve a Deus, se dedica a Ele, busca com toda a sua força, o serve, vai para Deus. Eu disse, o que é de Deus é de Deus. Não é? E aqueles que ainda não foram para Deus, que reencarnam, é porque de alguma forma ainda servem o outro cara. Evangelho. E aquele que se aferrar às leis da sua mãe, a ele se aferrará também a sua mãe. Ela curará todas as suas pragas e ele nunca mais adoecerá. Ela lhe dará uma vida longa e o protegerá contra todas as aflições, contra o fogo, contra a água, contra a picada de serpentes venenosas. Pois a vossa mãe vos deu a luz e mantém a vida dentro de vós. Ela vos deu o seu corpo e ninguém senão ela vos curará. Bem-aventurado é aquele que ama a sua mãe e repousa tranquilo no ventre dela. Pois vossa mãe vos ama até quando vos afastais dela. Porque mesmo se afastando da visão sagrada da vida, não é? Continuas a receber o apoio da mãe, o alento, a vida. E ela ainda espera, não é? Que tomes senso e retomes, não é? A tua jornada divina. Evangelho. E não vos amará muito mais se voltardes de novo para ela, se ela já te ama quando estás de costas voltadas. Em verdade vos digo, muito grande é o seu amor, maior que a maior das montanhas, mais profundo que os mares mais profundos. E os que amam a sua mãe nunca serão por ela desamparados. Assim como a galinha protege os seus pintinhos, assim como a leoa protege os seus filhotes, assim como a mãe protege o seu filho recém-nascido,
assim a Mãe terrena protege o Filho do Homem contra todos os perigos e todos os males. Então, para aqueles que se acham que se desviaram muito do caminho, para aqueles que acham que já pecaram demasiado, que não têm volta, isso não existe. Não é? E existem aqueles que têm um senso de moralidade alto, que pecaram e são atormentados pelos seus pecados e acham que não são mais dignos. Mas existe sempre um caminho de volta para Deus. Sempre existe um caminho de volta para Deus. Não é? Então a mãe sempre anseia a volta do filho. Mas voltar significa se arrepender profundamente. Não é? Voltar a respeitar as suas leis e se voltar para o caminho espiritual para Deus, para cumprir o seu propósito de alma, a proposta de Deus. Então, tem muita gente que se arrepende, que está numa vida mundana e quem está numa vida mundana é aquele que não caminha exclusivamente para Deus, que a sua vida não serve exclusivamente o propósito de realização de Deus. Então, para esses é uma vida mundana, essa é uma vida mundana, mesmo que sejam religiosos e que peçam ajuda a Deus e orem a Deus e etc. Não é? E muitas vezes esses se arrependem de pecados que fizeram, se arrependem de muitas coisas, mas não necessariamente isso o está a fazer se voltar exclusivamente para Deus. Então, o se arrepender profundamente e o abraçar as leis da Mãe Divina é o que significa voltar para a Mãe Divina, é o arrepender-se profundamente, abraçar as leis da Mãe Divina, que tem a ver com o caminhar exclusivamente para Deus e cumprir o seu propósito de alma. Evangelho. Pois em verdade vos digo, males e perigos sem conta andam à espreita dos filhos dos homens. Belzebu, o príncipe de todos os demónios, não sei se é um outro nome do outro, do Satanás, deve ser, mas tem tantos que... A origem de todo o mal anda à espreita no corpo de todos os filhos dos homens. Ele é a morte, o senhor de todas as pragas, e envergando vestes aprazíveis, tenta e seduz os filhos dos homens. Então, males e perigos sem contra andam à espreita dos filhos dos homens. E Belzebu, não é? O príncipe do mal, não é? Dos demónios, espreita no corpo do homem. Então, mais uma vez, não é? Tem o anjinho, o diabinho, e isto vai estar sempre presente. E a vida não é inocente. Não é? Vou seguir as minhas notas, porque senão vou dispersar ou repetir coisas outra vez que são desnecessárias. Portanto, nada é inocente. Ou o ser está buscando a Deus, ou está sendo levado para o abatedouro. Não é? Cada ser tem um desígnio divino, um propósito de alma para cumprir, que é o seu caminho para Deus. Essa é a proposta da vida. Não é? Tudo o resto é uma distorção. Esta vida serve o propósito de chegares mais perto de Deus, de servir a Deus em sua criação, de honrares a Deus, a presença de Deus em ti, da forma que Deus desenhou para ti. Todos os outros valores e investimentos estão aí para desviar de Deus. Só existe isso. Tal como o predador aguarda a presa indefesa, distraída neste mundo, também tem predadores que aguardam e seduzem os homens para deles prosperarem, não é? Aquilo que os olhos físicos veem está muito aquém da realidade. Além da existência física, ou seja, um corpo físico no universo físico, temos nossos corpos sutis em universos sutis que animam o nosso corpo físico. Ou seja, não é? Se achas que... Eu acho que eu tenho isso aqui... tenho mais para a frente. Vou continuar aqui. Não é? Então, aquilo que os olhos físicos veem, não veem tudo. Não é? E da mesma forma como tem predadores no mundo físico e pessoas mal intencionadas e etc., no mundo astral tem muita coisa. Não é? E da mesma forma como aqui, neste mundo físico, tem
ao nível microscópico, vírus, bactérias, tudo a tentar entrar no teu corpo, né? E se alimentar de ti, e outros entram e alimentam. Num nível um pouquinho maior tens um monte de bichos, mosquitos, moscas, sei lá, um monte de coisas que também te quer picar, quer entrar, quer tirar alguma coisa de ti, né? No nível astral também tem um monte de seres que estão à espera para se alimentar, para te usar nas suas agendas, que podem ser as mais variadas. Existe todo o tipo de predadores, incontáveis entidades negras, almas errantes, todo o tipo de demónios à tua volta, sem que vejas o seu movimento consciente. Não os vês, mas eles estão aí. Movimento consciente, inteligente e organizado, que se alimentam de sofrimento humano e esperam a oportunidade para te pegar com vários propósitos, dependendo dos demónios e as suas agendas. Não é? Então, primeiro, comida. Não é? Eles se alimentam de sofrimento, logo eles vão te fazer sofrer, vão gerar sofrimento para ti, vão gerar sofrimento à tua volta, para que eles continuem se saciando. Como veículo para usufruir de vícios, aquelas almas desencarnadas que eram viciadas quando encarnadas e depois sofrem porque precisam de continuar a ter o vício, eles se colam a ti e através de ti te influenciam para ir buscar aquilo e através de ti usufruem do mesmo vício. Depois eu falarei um pouquinho mais disto para dar uma visão mais como é que isso funciona. Ou usar o teu corpo para fins diversos, do que tem normalmente a ver com aumentar as suas populações através de um movimento consciente de demonização das pessoas. As pessoas imaginam que a vida é sobreviver ou viver uma vida mundana, que é uma escolha, trilhar um caminho espiritual, se escolham ou não trilhar um caminho espiritual, e que não é um propósito, muito menos uma necessidade, lê do engano, não é? E que caso não dê certo é só voltar para a vida mundana. Esta é uma mentalidade das pessoas quando entram no caminho, na jornada espiritual, não é? Então, se não der certo, tipo, sei lá, largam o mundo e depois não deu certo, eu volto para lá e não sei o quê. Não é? Quem vira as costas a Deus, vira-se de frente para os demónios, de uma forma muito clara. E é das maiores ofensas e por isso dá acesso imediato a eles. Então, quando tu já sabes do propósito espiritual da vida, quando já conheces Deus e já sabes dessas coisas, se já te entregaste a Deus e viras costas para Deus, desistes e vais embora para onde? Só tem dois senhores. Vais embora para onde? Para os demónios. Então, sabendo de Deus e do propósito da vida e de tudo isso, vir as costas a Deus é uma grande ofensa. E isso dá acesso aos demónios. A vida é espiritual e estar fora da vida espiritual não existe. Cada um tem um propósito de alma dentro do desenho que Deus fez para ele. E é pela sintonia com Deus que esse propósito é revelado. Aqueles que tentam seriamente trilhar um caminho para Deus não ficam tão à mercê destes predadores, mas também são mais visados por estes predadores. Ou seja, eles não têm tanta possibilidade de entrar, mas eles vão perturbar a tua vida, não é? Eles não vão deixar barato. Porque tu és uma ameaça. O buscador sério, ele é uma ameaça para os demónios. Então, não é pessoal, é vibracional. Então, também são mais atacados, não é? E um buscador sério não se está a defender de demónios. Ele está sintonizando com Deus. Está aumentando a devoção no coração dele, está se abstraindo da maldade, dos pecados, não é? Está alinhando as suas ações com os preceitos de Deus e é isto que o protege. Pelo menos nessa circunstância, a não ser que ele já esteja, não é? Mas isso é outro assunto, não é? Então, de certa forma, um buscador sério não fica tão à mercê, mas ele é mais visado e é atacado de várias formas. Mas quando ele sabe
e se pauta pelo que é certo, eventualmente ele sai das garras deles. Eles deixam de o perturbar. Às vezes podem machucar um pouco e tal, mas isso é pouco tempo, não conseguem fazer isso muito tempo, não pode. Mas não vão ter acesso, a não ser que tu desonres o teu caminho. Aí muda a história. E é aqui na espiritualidade que tudo acontece. O crescimento da luz, através dos puros com Deus, dos santos, sábios, iluminados, afronta diretamente, enfraquecendo ou quase aniquilando o poder destes demónios. Logo, para eles prosperarem, precisam parar de qualquer forma, qualquer movimento espiritual real, logo é uma verdadeira guerra. Não é? Então, é aqui na espiritualidade, é a espiritualidade que afronta o reino dos demónios. Indiretamente, porque quem está na espiritualidade a sério não se está a defender demónios, nem a atacar os demónios, nem nada disso, não é? Um buscador está em busca de Deus. E isso é a maior afronta. Lembram-se, serve dois senhores, quando serve a um afronta ao outro e vice-versa. É uma grande afronta para eles e tira-lhes poder. Então, eles precisam acabar com os lugares sérios espirituais e transformar esses lugares como o seu lugar e passar os seus valores. Então, uma guerra de todo o género. E como qualquer guerra, por exemplo, aqui no mundo, o mundo vive em guerra há muito tempo, não é? E não necessariamente existe conflito armado em todo o lugar. Porque quando chega ao conflito armado, antes disso já aconteceu todo o tipo de guerra, encoberta, invisível, sabotagem de vários níveis, guerra cibernética, guerra de informação, guerra económica, guerra alimentar, todo o género. Só chega no conflito. O conflito declarado aberto, é a última instância da guerra. Antes disso, muita coisa aconteceu. E, por exemplo, as histórias da Índia falam de vários momentos várias eras em que os demónios atacavam os ashrams, atacavam os sábios, né? Eles estavam visíveis, não é como agora, né? Porque as coisas mudam com o tempo. Então eles atacavam fisicamente mesmo, né? Para não deixar fazer as práticas. Até porque aqueles sábios não eram corrompíveis. Então tinham que os atacar para perturbar as práticas. Agora, já é um pouquinho diferente, mas as estratégias são as mesmas. E de alguma forma eles também perceberam que, sendo demasiado declarado, se torna visível. É muito mais fácil distorcer, entrar, né, de formas encobertas, sem serem vistos. E é exatamente assim que fazem. E o seu propósito é acabar com todos os lugares, e eu falarei disso mais para a frente também. Invariavelmente as escrituras falam de guerras, pois é realmente assim, é uma guerra, onde os demónios usam todos os seus artifícios para ganhar, normalmente através de seduzir, enganar, criar conflitos, distorcer ou conspurcar os movimentos espirituais. Né? Numa verdadeira conspiração, numa trama em que a vida humana é muito curta comparada ao tempo de duração destes demónios. O que é que isto quer dizer? Né? Aquelas pessoas que dizem, mas estas mudanças no mundo já vêm a acontecer há muito tempo, há centenas de anos. E as pessoas falam assim, nossa, centenas de anos, como é que isso é possível? Como é que alguém pode fazer mudanças centenas de anos? Não existe. A teoria da conspiração é absurdo, não é? Só que o nosso tempo de vida é muito pequeno e estes seres influenciam pessoas o tempo todo, não é? Tomam pessoas, usam pessoas, há pessoas que se entregam para estes seres, mas bem, isso é outra conversa. E eu sou com uma história que eu acho que contei lá no início, não é? Da pessoa que tem galinhas, não é? Que cria galinhas para comer a sua carne, ou comer os seus ovos, e as suas galinhas se reproduzem dentro do seu galinheiro e dão filhos, e os filhos vão dar filhos, e os filhos dos filhos vão dar filhos, várias gerações vão passar ali, nas mãos daquela pessoa.
não é? Porque o tempo de vida da pessoa é muito, muito superior ao tempo de vida de uma galinha, não é? E então ele vê inúmeras gerações de galinhas na sua única vida. Da mesma forma, nós somos as galinhas nesta história, não é? E eles são o tal que cria as galinhas. Então, o que nós vemos como uma vida, esta é a minha vida, não é? Entramos num filme que é muito mais longo. E possivelmente nós somos as galinhas que reencarnamos várias vezes num filme grande que tem vários episódios, que é o que nós chamamos de vidas. Tudo é planejado e não por acaso. A queda dos valores morais da sociedade como um todo, as tentações crescentes, os valores que são disponibilizados para todos, nada fica ao acaso. O resto vocês reflitam. A tentação é chave, pois não podem violar o teu livre-arbítrio. Desta forma, criam todo o tipo de situações que beiram quase obrigar para contornar a lei, para chegar a ti, que para eles és um potencial escravo a ser possuído através de uma contaminação direta ou indireta, e ir progredindo até a utilização completa do corpo como instrumento ou como comida. Não é? Para que isso seja possível, precisam da tua autorização, precisam que lhes dês direitos. E a tua autorização e os direitos que lhe dás a eles são os teus pecados. É pela ação de pecar que dás direitos aos demónios. Portanto, o exercício do pecado dá direitos sobre ti aos demónios. Por isso, a tentação para te levar a pecar. E quanto mais pecares, mais vais dando direitos para os demónios até ficares nas suas mãos. Não é imediato, depende da gravidade, do tempo, duração, repetições, contexto. Tudo isso influencia na gravidade do pecado ou ofensa. Como se cada pecado fosse enfraquecendo a barreira divina invisível que não permite que os demónios entrem. Até que finalmente rompe, criando uma passagem, um acesso, que a partir dali fica, ou mais acessos podem ser criados, até tomar tudo por completo. Nesta passagem havia também o termo vestes aprazíveis. Eles seduzem com vestes aprazíveis. Não é? Então, nos filmes, os demónios são retratados como monstros horríveis, não sei o quê. E são. Uns mais que outros, não é? Os mais deformados, outros, enfim. Mas não é assim que eles se mostram. Eles se mostram através de pessoas bonitas, não é? Também feias, não são tão seletivos assim. Mas a forma como eles aparecem é através da tentação, do belo, do sedutor, é sempre por aí, não é? Tipo, muitas vezes as pessoas, quem está na espiritualidade e tem visão, não é? Vê seres de luz e não sei o quê, muitas vezes acha que está vendo seres de luz, cenários divinos, fantásticos, e não está. Está-lhe sendo mostrado pelos demónios. Como um filme em que fazem um cenário, tipo uma cidade inteira, uma meia dúzia de placas que não tem nada atrás, que é montado, é um cenário. Assim também estes seres montam cenários na tua visão e te dão visões lindas, maravilhosas e não sei o quê. E geralmente vem com muita emocionalidade, que é diferente de devoção, muito diferente. Voltando ao Evangelho. Promete riquezas, poder, palácios esplêndidos, trajes de ouro e prata e uma multidão de criados. Tudo promete renome e glória, fornicação e concupiscência, glutonaria e bebericação de vinho, vida dissoluta, indolência e dias de ócio. E atrai cada um com aquilo para que mais se inclina o seu coração. No dia em que o Filho do Homem se torna escravos dessas vaidades e abominações, em pagamento delas, ele lhes arrebata todas as coisas que a mãe terrena lhe prodigalizou. Então, isto que eu falei, não é? Todas estas tentações,
o poder, o status, a importância pessoal, a fornicação, concupiscência, glutonaria, vinho, drogas, a vida dissoluta, indolência, dias de ócio, tudo isso são portas de entrada para os demónios. E eu vou falar nisso a seguir, lá na frente, quando entrar nos pecados, vou falar disso mais detalhadamente, para que possas perceber, porque vais precisar disso no processo, de entender isso profundamente. Portanto, as tentações, os pontos deste trecho, as tentações para pecar, as seduções para pecar, para que dês direitos para eles. Não é? Portanto, todas estas coisas acima mencionadas são portas de entrada para demónios. Todas elas. Não é? Trazendo algum significado a algumas palavras, para quem não entendia, não é? Eu também não entendi algumas. Concupiscência, sensualidade, voluptuosidade, volúpia, luxúria, lascívia, libidinagem, libertinagem, lubricidade, erotismo, languidez, carnalidade. Pronto. Não é? Vida dissoluta, devassa, libertina, desregrada. Colocam todo o tipo de tentações e as pessoas seguem de acordo com as predisposições pessoais. Então, o tipo de autoestima, a cobiça, os desejos, etc. Como se pusesse, como um pescador, que põe várias iscas diferentes dentro da água e diferentes tipos de peixes vêm de acordo com a isca que mais preferem. Mais ou menos isso, né? E isso de acordo com o tipo de autoestima que a pessoa tem, o tipo de características, orgulho, vaidade, né? A cobiça, os desejos que a pessoa tem, as fraquezas, os medos, tudo isso influencia para o lado que a pessoa se vai inclinar e o que é que vai ser mais tentador para ela. Então esta é uma parte que nós vamos falar bastante lá na frente, né? Para dar um embasamento sobre tudo isto. Mas é importante entender que a tentação não é inocente, ela está a ser trazida. Portanto, já tínhamos a imagem que foi passada há muito tempo, mas que se perdeu o significado, do anjinho e do diabinho, né? O diabinho é o termo, né, carinhoso, que é o diabão, né? As tentações são trazidas não porque existe um plano para... quer dizer, existe, não é? Mas tipo, não é para... É que por onde quer que eu vá, eu chego sempre no mesmo lugar. Por isso é que... Não é? Mas existe uma visão que o pecado é inocente e que não tem grandes consequências, ou é só sofrimento a consequência, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com algo muito maior do que isso. A tentação que é trazida para que peques, para que te possam aproximar de ti, não é? Imagina, os leões estão numa reserva. Na reserva, do outro lado da reserva, tem uma cerca em que as presas estão do outro lado. E eles não podem passar. E esses leões eram inteligentes, não eram burros, não é? Então eles arranjaram algo que era atraente para as suas presas, né? E vão colocando, jogam para lá para eles comerem. Aí jogam um pouco mais perto da cerca, para eles irem mais perto da cerca e comerem. Aí vão jogando mais perto, até as presas se sentirem mais à vontade perto daquela cerca. Aí põem encostadinho na cerca. Aí chega lá e come encostadinho da cerca. Aí começa a pôr dentro da cerca. Cada vez mais para dentro da cerca. Até que fica no alcance do leão. Em que se ele correr, ele já vai ter como chegar fora da cerca para fugir. É para isso que serve a tentação, e esse é o propósito dos pecados, e iremos falar muito sobre isto. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava. Vajranaka, Vajradamstra,
Karma sayarantaya tamo grasa grasa om swaha abhaya abhaya atmani burishta